Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula, na aula anterior paramos na formação de dois tipos de terpeno, os hemiterpenos e os monoterpenos. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Nós vimos que esse intermediário pirofosfato de geranila, ele dá origem aos monoterpenos. Então esse foi onde nós paramos na nossa última aula. Logo, esse pirofosfato de geranila, ele pode reagir com uma outra unidade isopênica, o pirofosfato de isopentenila, e nessa reação a gente obtém uma outra substância que vai ser responsável pela obtenção de outros tipos de terpeno. Então eles reagem entre si, dando origem ao pirofosfato de farnesila. Esse pirofosfato de farnesila ele apresenta 15 átomos de carbono e esse pirofosfato de farnesila dará origem ao que nós chamamos de sesquiterpenos, ou seja, são terpenos que apresentam na sua estrutura 15 átomos de carbono. Então, o precursor desse sesquiterpeno é justamente o pirofosfato de farnesila. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sesquiterpenos esses que todos eles apresentam 15 átomos de carbono. Então, eu quero apresentar para vocês algumas espécies vegetais que têm atividade terapêutica e que é muito usado pela comunidade, né, ou muito usado pela gente mesmo para tratamento de doenças. Uma delas é o camazuleno, né, que vem da camomila. Esse camazuleno ele tem uma atividade anti-inflamatória devido também à presença dessa substância, o alfa-bisabolol, presente na camomila. Se você for observar, são substâncias que apresentam 15 átomos de carbono. E esses 15 átomos de carbono, nós classificamos eles como sesquiterpenos. Um outro exemplo importante que é essa planta, Artemisia annua. É uma planta na qual você tem como ativo a artemisina. A artemisina ela é uma substância que é isolada a partir das folhas dessa substância e ela é usada no tratamento como antimalárico. É uma planta que é de extrema importância e já foi prêmio Nobel de Medicina no ano de 2015, devido aos cientistas estudarem a atuação dessa artemisina como antimalárico. E essa artemisina ela é um sesquiterpeno. Então, você contando a quantidade de carbono aqui presente, a gente observa que vai ter 15 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o pirofosfato de farnesila ele é um intermediário na produção desse sesquiterpeno. Mas ele, ao reagir com uma outra unidade de pirofosfato de isopentenila, ele vai dar origem a um intermediário que nós chamamos de pirofosfato de geranil-geranil. Esse pirofosfato de geranil-geranila, que é a junção daquelas duas substâncias que nós vimos, um C15 mais um C5, vai dar origem a um intermediário com 20 átomos de carbono. Esse pirofosfato de geranil-geranila dará origem ao que nós chamamos dos terpenos do tipo diterpenos, que são terpenos com 20 átomos de carbono. Então, o pirofosfato de geranil-geranila dá origem a esses tipos de terpeno. Então, são terpenos com 20 átomos de carbono na sua estrutura. Então, aqui nós temos uma parte de um diterpeno ligado à clorofila, né?
Então, a clorofila está aqui, que é a molécula como um todo, e parte dessa clorofila você tem aqui um diterpeno. Tem essa substância que é um fitol, que é muito utilizado na indústria de cosmético também. E temos alguns medicamentos à base de diterpeno. Então, por exemplo, um medicamento extremamente utilizado para tratamento de câncer é o Taxol. Então, o Taxol, ele é um diterpeno. É essa molécula toda, porém, a parte diterpênica é essa estrutura aqui. Observe bem a complexidade dessa estrutura. Então, toda essa parte da molécula é a parte diterpênica do Taxol. É uma substância que é isolada da Taxus brevifolia, uma planta que é muito estudada e é um importante fornecedor dessa matéria-prima. Só que há um problema na produção desse Taxol, porque a quantidade de princípio ativo que o Taxus brevifolia produz é muito baixo. Então, precisaria de grande quantidade de planta para obter uma quantidade pequena desse princípio ativo. Isso geraria muito tempo e muito gasto. Hoje, o que se faz para produzir esse Taxol? É isolado um intermediário de uma planta do mesmo gênero, né, do mesmo gênero da Taxus, e a partir dele você tem reações semissintéticas para obter o Taxol. Então, é um medicamento utilizado no tratamento de câncer e esse medicamento ele tem a sua origem natural, um diterpeno. O que eu quero mostrar para vocês como que esse Taxol é produzido, todo ele de forma biotecnológica, né? Então, a maior produção dele é através de sistemas de cultivo in vitro, na qual você consegue cultivar a planta em meios de cultura e essa substância ela é isolada a partir desse meio de cultura. Existe também a produção do Taxol via síntese química, usando micro-organismo para ajudar no processo sintético. Mas também pode ser usado no seu processo de obtenção desse Taxol a partir de pode fornecer tanto o material ativo, que é o Taxol, que nesse caso é em baixa quantidade, porém pode dar substância semelhante ao Taxol e ser semi-sintetizado em um laboratório. Hoje esse Taxol é basicamente produzido por cultivo de células ou por síntese química com a ajuda de micro-organismos, né, geralmente fungos ou bactérias. É uma importante substância e ele é um diterpeno. Uma outra planta, né, muito usada e muito estudada é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba ele tem dentro dos seus componentes ativos o ginkolido, né, os vários tipos de ginkolido, que é essa estrutura extremamente complexa. Ela é um diterpeno com 20 carbono. Tá? Ela é um diterpeno com 20 carbono. Então, quando ela é um ginkolido do tipo A, se você observar R1, R2 e R3, esses R's, quando substituído por esses átomos, ele tem um ginkolido A. Quando substituído por esses átomos, o ginkolido B e assim sucessivamente. Então, R1 está aqui, R2 está aqui e o R3 está aqui. Ela é uma planta muito utilizada, uma planta pré-histórica, né? Ela é a única espécie presente dentro da sua família. E esse desenho aqui ao lado é mostrando um fóssil das folhas de ginkgo biloba. São plantas que existem há milhões e milhões de anos atrás. A sua principal utilização é como inativação do fator de agregação plaquetária, muito utilizado para evitar trombos, né? Você evita a agregação plaquetária
e com isso se evita a formação de trombose. Nessa aula falamos mais dois tipos de terpenos, que são os sesquiterpenos e os diterpenos. Na próxima aula nós continuamos falando sobre mais alguns grupos químicos dentro dos terpenos. Até a próxima.